Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui neste momento reunidos para juntos realizarmos mais um estudo e oração. Essa noite que estamos iniciando uma semana, rogamos ao nosso Pai de amor e bondade que possa nos proteger, nos abençoar, proteger os nossos lares, os nossos familiares e amigos, que possamos com essa vontade de, de aprender, com essa vontade de fazer algo diferente no mundo, no sentido de melhorar este mundo que vivemos, essa terra tão abençoada, nós vamos buscando os ensinamentos de Jesus. Nós vamos buscando conseguirmos praticar muito do que é aprendido. Outras vezes, nós buscamos simplesmente um colo, um afago, como se fosse um colo de Deus, nos momentos de tormento, de dificuldade, nos momentos em que nos sentimos pequeninos diante das adversidades. Independente do momento que possamos estar vivendo, é essencial jamais nos esquecermos que a oração, ela faz a diferença nas nossas vidas. Que possamos, neste momento, com a nossa prece inicial, pedirmos a Jesus que ampare todos nós que estamos aqui reunidos, que ampare todos aqueles que neste momento estão em um leito de dor, estão descrentes, assustados, com as emoções e pensamentos em desequilíbrio. Jesus, querido Mestre, abençoe todos nós que estamos aqui reunidos em Teu nome. Abençoe toda a humanidade. E assim, nós agradecemos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntinhos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Nós vamos aqui dar uma olhada. Boa noite, Didi, seja bem-vinda. Dona Vera, boa noite, seja bem-vinda. David, boa noite, seja bem-vindo. Normi, Antônio, boa noite, sejam bem-vindos. Sueli, boa noite, seja muito bem-vinda. Todos bem-vindos, aqueles que colocaram sua mensagem no chat ao vivo e aqueles também que estão nos assistindo, mas que não se manifestam. Muito obrigada pela confiança, pela participação. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Que nós possamos agora aprender, né, um pouquinho sobre essas lições que a gente toda semana tem lido, tem estudado. Hoje nós vamos estudar este livro aqui, Respostas da Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E autoria espiritual de André Luiz, aquele mentor do Chico que fez a série Nosso Lar, né? Bom, o capítulo 37 tem o título Se Você Puder, e eu vou ler para nós. Se você puder ainda hoje, esqueça contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Faça visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja confortar. Escreva, ainda que seja apenas um simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. Melhore os seus conhecimentos no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontrem nas suas faixas de convivência. Procure esquecer, mas esquecer mesmo, tudo que se lhe faça motivo de tristeza ou de aborrecimento. Leia alguma página edificante e escute música que pacifique o seu coração. Dedique alguns minutos à meditação e à prece. Pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Essas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão bem aos outros, mas especialmente a você mesmo.
Toda ideia que você venha aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Linda mensagem, né? Muito bonita mensagem de André Luiz. Se você puder, né? E ele começa, ainda hoje. Tem que ser hoje, antes da meia-noite? O que significa esse hoje? Ainda hoje, o agora, o presente, né? Então, se você puder, hoje ainda, no sentido do quanto antes, para que a gente aplique essas dicas, né? Desse equilíbrio que nós conseguimos através dessas dicas para cuidar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo, né? Então, André Luiz, ele começa aqui fazendo o seguinte: esqueça contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Quem aqui não tem contratempos? Todos nós. Fazer cara feia resolve contratempos e contrariedades? Não conheço. Se vocês conhecerem alguém que resolva com cara feia, me avisem. Então, quando ele pede aqui para a gente esquecer contratempos, esquecer, às vezes é difícil porque o nosso cérebro está sempre lembrando, mas é esquecer com o coração os contratempos. É não focar, não ficar dando a demasiada atenção a eles. Porque talvez, focado em um contratempo, nós nos esquecemos de olhar para tudo aquilo que nos cerca e que não é contratempo, né? Se você for ficar preocupado com a formiga que está andando em cima da janela, talvez você não veja o pôr do sol, que é algo muito mais grandioso e belo de se ver, né? Na minha opinião. Se você focar nas nuvens do céu e não olhar para o céu de vez em quando, você não vai perceber que as nuvens caminharam para longe da lua cheia e que o céu ficou maravilhoso. Então, nós precisamos de esquecer os contratempos, não focar nos nossos contratempos, mas procurarmos focar naquilo que nos traz alegria, felicidade, né? Então, por exemplo, se eu peço uma pizza, vou pegar o azeite, deixo cair 1 litro de azeite no chão da cozinha. Se eu ficar focando nesse azeite, o que vai acontecer? Eu vou ficar muito brava, chateada. Agora, se eu olhar e falar, quebrei o azeite. Então, agora eu vou limpar aqui, colocar um jornal aqui, vou absorver um papel toalha, né? E vou comer a minha pizza, pegar um outro azeite. Depois eu termino de resolver essa questão, né? Então, eu fui dar atenção naquilo que me dá felicidade e não no contratempo que houve. Aí aqui André Luiz pede para mostrar um sorriso mais amplo para aqueles que compartilham a vida. Quem é que compartilha a vida conosco? Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, né? Os nossos vizinhos, depende da rotina de cada um, mas nós estamos sempre cercados de alguém compartilhando momentos de vida conosco. Então, é para que a gente sorria. Quando eu sorrio para aquele que eu compartilho a vida, normalmente o que acontece? Eu me afasto energeticamente dos contratempos que me contrariaram. Então, se na noite da pizza eu não ficar focada no azeite que caiu e quebrou a garrafa cheia, eu vou perceber meu neto dando risada na mesa, vou perceber que a minha filha conseguiu sair do trabalho e vir comer a pizza, que a reunião familiar é deliciosa. Então é isso que é importante. Não focarmos em contratempos e, sempre que possível, sorrirmos com todos aqueles que nos compartilham a vida. A segunda dica de André Luiz: dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Muitas vezes a gente está com a nossa casa assim, parece que está faltando alegria. E talvez seja uma flor, um raminho, né? Uma,
uma planta qualquer, talvez seja abrir as cortinas e deixar o sol entrar, né. Então, felicidade e beleza, da minha ótica, é algo importante que atrai energias positivas, né. Aquelas casas, pense na casa de uma pessoa acumuladora, que não tem janela aberta, que você não consegue andar, que tem até animais como rato, barata e tudo mais, né, insetos. Então é muito difícil, nós precisamos de deixar o nosso ambiente leve. A nossa casa é um santuário. Muitas vezes uma florzinha que eu cato, né, no jardim, ela vai fazer a diferença. Ou um galho, né, ou de repente uma toalha diferente, né? Um forro de crochê, algum detalhe que faça com que a gente perceba que existe uma energia de vida na nossa casa, né? Eu gosto muito de flores em tons amarelos, quando é para chamar a atenção, e dizem que o amarelo é uma cor bacana, né? Como flor, como se fosse antidepressivo. Pode ser aquela plantinha, aquela chouê que a gente encontra até por R$ 1,99, violetinha de R$ 2, não tem problema, né. Ou se você quiser e puder, uma orquídea linda. Então, é importante a gente colocar aquilo que a gente gosta. Se eu gosto de flores, fica legal. Se eu gosto de livros, trocar os livros, colocar um livro novo, né. Então, o que que vai trazer beleza e felicidade para o meu cantinho doméstico? Também proporcionar a paz de espírito ali no meu lar, né. André Luiz fala: "Faça visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja confortar". E visita de doente tem que ser ligeira, né, gente? Ninguém pode visitar um doente e passar o dia lá dando preocupação para o doente. Então, essa visita ao doente é algo importante. E se eu me esforçar, eu consigo colocar assim, em um intervalo de atividades, né. Eu vou passar lá rapidinho, antes de chegar em casa no final do expediente, né. Eu vou dar uma passadinha na hora do almoço. Aqueles que moram longe, a gente faz chamada de vídeo, né. Hoje, com a nossa internet aí, a gente consegue comprar flores e mandar entregar, consegue comprar comida e mandar entregar, né. Então, essa visita é um reconforto para o doente. Isso é importante da gente fazer, né. Escreva, ainda que seja um simples bilhete transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. É tão legal quando você faz, assim, uma viagem, por exemplo. Quando eu viajo, por exemplo, para cuidar da minha mãe. Então, quando você chega em casa, tem um bilhetinho, tem uma flor, ou tem, assim, algo que é da sua predileção, de enfeite ou de comidinha, ou aquela roupa de cama novinha, cheirosinha, lavada no dia, né, tudo isso é afeto. Agora, escrever, né, transmitindo esperança e tranquilidade, é porque às vezes eu coloco uma flor, mas eu não estou conseguindo transmitir o que que eu quero, o que que eu desejo para a pessoa, né. Então o bilhetinho é sempre interessante da gente colocar. Por quê? Porque se eu transmito esperança e tranquilidade, vai ser bacana, né. Então, às vezes, a gente pode colocar bilhetinho na mala do filho que vai viajar para ele encontrar depois, né, do companheiro ou companheira. A gente pode colocar um bilhetinho para a criança que vai para a escola, né. Então são gestos de carinho, né. É muito bom, assim, durante um bom tempo eu dividi sala com uma amiga, ela era fisioterapeuta. Então a gente sempre escrevia bilhetinhos uns para a outra, né. E, por exemplo, se eu comprasse um pão de queijo, eu comprava um para ela e deixava lá. Um ato de carinho, de respeito, aquele bilhetinho, assim, de poucas palavras, né. "Bom trabalho hoje, depois descanse bastante", ou "Saudades de você", qualquer coisa. Era tão bom, é um afeto que vem, né. Eh, ajudando, né,
a gente a sair muitas vezes daquela tristeza que a gente está sentindo e não se dá conta, do cansaço, da solidão. Sempre ajuda, é uma gotinha de esperança esses bilhetinhos. E André Luiz continua. Melhore seus conhecimentos no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Então, é bom essa coisa de reciclar, né? De ler mais sobre o assunto. E hoje é tranquilo, porque antes a gente tinha que comprar livros muito caros. Hoje, nós temos o recurso da internet, que nos presenteia com muitas informações. Então, a gente pode estar ali na fila do dentista, né, esperando ser chamado, e estar reciclando, fazendo um curso online ou presencial. Muito bom. Ou seja, focar no seu objeto de trabalho. E isso é fantástico, né? Porque isso faz com que a gente tenha, assim, aquela vontade de conhecer, aquela vontade de fazer o nosso trabalho de uma forma bem bacana, né? André Luiz continua. Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontrem nas suas faixas de convivência. E é engraçado, porque assim, antes ele falou em felicidade e beleza no recanto doméstico, né? Agora ele fala para a gente levar otimismo e alegria. Não é fácil, né? A gente às vezes não está muito legal e ter que levantar esse otimismo, essa alegria, não é fácil. Mas é muito bacana a gente perceber que o otimismo, ele é muito importante, porque é como se me desse a possibilidade de estar transmutando, modificando, transformando algo, né? Então, se eu vou transmutar, né? Se eu vou transformar a minha energia que está baixo astral, uma energia de alto astral, é importante eu ter essa consciência e ter dentro do meu coração o quê? Otimismo. Acreditar que vai valer a pena. E quando eu acredito nisso, que eu tenho otimismo no meu coração, a alegria chega, porque são irmãos. Né? Procure esquecer, mas esquecer mesmo, André Luiz fala aqui. Tudo que se lhe faça motivo de tristeza e aborrecimento. Claro que não é, vou esquecer. O que nos deixa triste, aborrecidos, o esquecer aqui é no sentido de não dar importância. Porque se o nosso cérebro está funcionando bem, a gente vai lembrar. Mas é lembrar sem emoção, só com o racional, aquela lembrança física, e não as emoções desses aborrecimentos, né? Então, de repente, eu fui na farmácia e a vendedora me distratou. Aí eu vejo a raiva que ela estava, eu também fico com raiva, e aí a energia desequilibra, né? Então, o que que é esquecer nesse sentido? É não ficar remoendo esse fato e não ficar apegado ao sentimento que eu tive, sabe? Naquele momento. Então, se é medo, eu não tenho que ficar apegada ao medo. Se é tristeza, eu não tenho que ficar apegada à tristeza. Eu preciso de sentir, sim, mas de depois isso passar de alguma forma. Deixa ir o que não te pertence. A raiva do outro, a falta de educação do outro, o desrespeito do outro, nada disso te pertence. Pertence a quem quer te entregar. Se você recebe, então você guarda para si. O outro sai livre, leve, solto, sem a encomenda, e você fica com o pacote. Leia uma página edificante e escute música que pacifique o coração. O que é a página edificante? É uma página que me faz
sentir melhor, que me faz crescer, que abre os meus horizontes, uma paz que traz à tona os sentimentos, as virtudes, as ações do bem, né? Então, dedique alguns minutos à meditação e à prece. Todos os dias nós precisamos de meditar, que pode ser deitar no sofá, ficar em paz, pensando, meditando, né? E nós também temos que deixar o nosso coração em paz. Se eu fico remoendo o que me aconteceu lá com a atendente da farmácia, eu tiro a paz do meu coração. E aí complica. Dedique alguns minutos à meditação e à prece. Orar para nos protegermos, orar por aqueles que amamos, orar sempre por nós também, né? E a meditação é aquele momento que você está acalmando a sua mente, pacificando a sua mente, né? Pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Isso é interessante, né? Que a gente morre de vontade de falar, né? Mas é sem falar para ninguém, né? Por que que pede isso? Para que a gente não se sinta credor, né? E nem devedor de uma boa ação. Mas praticar a boa ação porque pratica mesmo. Assim como você pega um copo com água, ou quando você pega um papelzinho de bala, você segura às vezes quilômetros para não jogar no chão. Isso é uma boa ação, né? Então, às vezes, eu não dou conta de manter a boa ação, mas, claro, que uma vez ao dia todos nós temos condições de fazer alguma boa ação. Seja deixar o carro que quer ultrapassar, me ultrapassar, vou para a direita, seja cuidar do espaço depois que é utilizado em um evento, né? Então, tudo isso é uma boa ação. Quando nós oramos por alguém, é uma boa ação. Quando nós não criamos expectativas para o outro cumprir e expectativas que são nossas, nós estamos fazendo uma boa ação. Essa amizade que a gente busca cultivar, estamos fazendo uma boa ação. Quando a gente ajuda um ao outro, estamos fazendo uma boa oração. Estas indicações de apoio espiritual, tudo isso que nós lemos até agora, se forem observadas, farão um grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. E aqui vem a ideia, né, da lei de ação e reação. Se eu busco fazer tudo isso, eu busco promover a paz e auxiliar o meu irmão, toda essa energia de bem volta para mim. Então eu também sou beneficiada. Isso é importante a gente lembrar e ter a certeza. Então, se a gente conseguir fazer isso aqui, né, nós vamos estar fazendo bem a cada um que receber o passe, a vibração, o sorriso e tudo mais. Mas também nós veremos que quando a gente faz isso, nós nos beneficiamos, porque a gente recebe e recebe muito. Às vezes, quantas vezes nós já saímos para dar um passe em alguém que não está passando bem e a gente está com dor de cabeça, tá assim, a gente chega em casa sem sentir nada. A outra pessoa fica boa, mas a gente também fica boa, né? Por quê? Porque o nosso pai cuida de quem cuida, né? Toda ideia que você venha aceitar influenciará seu espírito, né? Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Então, eu sinto, penso e ajo, né? Então, quando eu for sentir, eu preciso de buscar os sentimentos que me ajudam e ajudam o outro. E sair, de repente, daquele ciclo vicioso
de ficar preso a sentimentos que me prejudicam e prejudicam o outro. Aí nós vamos vendo que depois de escolhermos aqueles que nós vamos conviver, nós estamos ali formando uma grande família. Então, hoje, todos nós aqui escolhemos estar aqui juntos. Somos uma grande família de afinidades, né? Então, a minha ideia vai influenciar meu espírito, que influencia a forma que eu lido com o outro, que eu recebo do outro, né? Mas o que a gente sabe? Que a prática do bem transforma a nossa vida em bênçãos. Não tem como a pessoa receber todas as bênçãos se a pessoa não está conectada ao bem. Aí é muito interessante, porque quando André Luiz coloca, se você puder, ainda hoje, faça, né? Então, o que acontece quando a gente faz algo de bom para o outro? Nós deixamos de olhar apenas para nós mesmos e para os nossos umbigos. Eu vou olhar para o outro para fazer condições de trabalho. Eu estou ampliando essa forma de lidar com o outro, né? Então, aqui André Luiz fala muito de autoestima e fala muito de amor próprio. Por quê? Porque quando a gente se depara com essas lições aqui, com essas dicas que André Luiz nos dá, nós não conseguimos fazer nada se nós não tivermos uma reforma íntima e buscarmos o amor, a paz, a alegria para fazerem parte do nosso dia a dia, né? Então, vocês se lembram daquele quadro Faça Você Mesmo, que passava na televisão? Não parecia difícil, e era tranquilo. Outros pareciam fáceis, fáceis, e o que acontecia? A gente ia e a Norma está falando que está mudo, vocês estão me escutando bem? Porque aqui para mim está tudo funcionando, microfone, tudo. Me deem uma resposta aí sem ser a Norminha, se vocês estão me escutando bem. Vocês se lembram daquele programa então, né? Faça você mesmo. Então aqui é como se o André Luiz fale, se você puder, a gente traduz por faça você mesmo diariamente. Toda essa listinha aqui. Mas é uma listinha que nos lembra o quê? Empatia, amor ao próximo, auto-amor, que nos lembra a caridade para com o outro, que nos lembra gente, está dividido o som aqui. Alguns estão escutando, outros não. Não entendi por quê. Será que é a internet em alguma região daqui que não está pegando, né? Tá. Então, eu já estou finalizando também. Nós vamos, neste momento, lembrar disso. Se você puder transmutar a sua energia para uma energia do bem, do otimismo, da esperança, da leveza, faça isso hoje. Por quê? Porque o hoje é tudo que nós temos. Se a gente fica focando no futuro eu vou fazer isso, no futuro eu vou fazer aquilo outro, então o que acontece? Simplesmente o futuro chega e a gente não faz. Então é a importância do hoje. Porque tudo isso que você faz aqui ajuda o outro, mas mais do que o outro, ajuda você mesmo. Como o André finaliza aqui, toda ideia que você venha aceitar influenciará seu espírito, ou seja, todo pensamento influencia o espírito, a energia. Escolha pensamentos do bem para orientar o caminho. Ao invés da gente ficar implicado com alguém, ao invés da gente desejar o mal para quem fez o mal para a gente, nós precisamos de cortar essa rede de comunicação. Então, nós precisamos
das energias do bem para orientar o caminho do bem e deixar o outro com aquilo. Veja bem, se chegar alguém aqui na porta, né, e numa bandejinha estiver cheia de baratas, toma aqui, Bia, para você, eu vou aceitar? Nunca na vida. E nem vou jogar no chão, porque senão a barata entra. Então eu vou falar, não, obrigado, fica com você mesmo. Eu não vou aceitar. Agora, se a pessoa chega aqui, de repente, né, aquele paninho de prato lindo, bordadinho, olha, eu estou precisando para criar minha família e tal, eu aceito aquele trabalho bem feito e eu dou o dinheiro relativo à compra daquele trabalho. Se o outro chega aqui com uma cestinha de mexerica, de tangerina, eu vou aceitar bem. Agora, se o outro chega aqui, né, com um saco de lixo, não, eu não aceito, porque eu gosto de mim e eu não vou aceitar isso. Então, não aceitar não é brigar, não, ir lá, dar tapa, não. Não aceitar é não internalizar isso. É aquilo ali deixar de existir. Porque se você fica todos os dias lembrando, olha, você viu, fulana queria me jogar um lixo aí, ai, você viu, conta para todo mundo, nós estamos fazendo o quê? Nos conectando ao mal. Então, aquele que é infeliz, ele merece a nossa piedade. E aquele que é infeliz sempre vai estar distorcendo a realidade para poder tentar jogar para nós o seu lixo mental. Né? E nós não podemos aceitar isso. Então, nós vamos vibrar luz, vibrar alegria, fraternidade, mudanças, fé. Essas energias, sim, são importantes para nós. E cabe a nós escolhermos, certo? E todas essas frases que eu li são indicações de apoio espiritual. Porque quando você faz o bem para você ou para o outro, você também atrai espíritos que fazem o bem. Esta era a lição da noite de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, obrigada pela vida de todos nós nesta abençoada escola terrestre. Jesus, mestre querido, obrigada por estar conosco desde que fomos criados. Obrigada, Mãe Santíssima, por nos acolher em teu coração materno e por nos envolver com teu manto sagrado, que inspira amor, coragem e paz. Queremos rogar neste momento que Jesus possa estender as suas mãos luminosas sobre todos nós que estamos aqui reunidos, dando-nos a proteção, a inteligência, a capacidade de fazermos o bem, dando-nos a força de vontade de seguirmos sempre fazendo o bem. Jesus querido, nós te agradecemos todo o apoio de todos os projetos que nós já realizamos e iremos realizar. Queremos, neste momento, agradecer pela vida, pela natureza, pela nossa família, encarnada e desencarnada. Queremos agradecer também por mais este momento de estudo e oração. Que possamos sentir essas energias vibrantes do bem, do amor, da caridade. Que possamos, assim, agradecermos ao Pai por este momento de estudo e oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus. Que nós sejamos todos envolvidos com essa energia amorosa. Que assim seja. Pois bem, amigos, boa noite para todos. Tenham uma excelente noite, uma semana maravilhosa. E quarta-feira estaremos aqui às 20 horas no nosso estudo oração. Um forte abraço e até quarta. Boa noite a todos.